Olá, galera. Aqui quem fala é o Pablo Santos. Está começando mais um programa do O Mundo Visual e hoje nós vamos falar sobre fotografia publicitária. Com a expansão da arte visual, o mercado fotográfico também cresceu e passou a atrair muitos olhares. Propagandas, por exemplo, passaram a investir mais no emocional para atrair cada vez mais clientes, né? E percebeu-se que uma simples e bem elaborada fotografia podem gravar mais profundamente no consciente dos seus clientes. E para conversar com a gente sobre este assunto de fotografia publicitária, nossa convidada de hoje é a professora Carla. Olá, professora Carla. Olá, Pablo, tudo bom? Bom dia. Tudo bem? E você, como está? Bom dia. Tudo ótimo por aqui, Pablo. Que bom, maravilha. Obrigado pela sua participação e por ter aceitado o nosso convite. E também conosco a professora Juliana Almeida. Olá, professora Juliana. Olá, Pablo, tudo bem? Carla, obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Ju. Muito prazer de estar aqui com vocês. Me sinto honrada pelo convite. Show de bola, maravilha. E nós vamos de perguntas, professoras. Para a professora Carla, o que é uma fotografia publicitária, professora? Quando a gente fala em fotografia publicitária, a primeira coisa que vem à mente, né? A primeira coisa que a gente pensa é na possibilidade de vender, né? De vender algum produto, algum serviço ou alguma ideia, não é isso? Então, a fotografia publicitária, ela está vinculada a algum tipo de mercado, né? Então, ela tem esse propósito de se relacionar a uma empresa, normalmente a uma empresa, e trabalhar de acordo com a missão, com o propósito, com a logomarca dessa empresa. Porque ela difere, né, de outras fotografias, mesmo no mundo da comunicação, da fotografia jornalística ou a fotografia fílmica. A gente tem aí algumas nuances, né? A gente tem aí alguns detalhes que vão diferenciar umas das outras. Show de bola. Entrando então um pouquinho mais nisso, quais os elementos, professora, que compõem uma fotografia publicitária? A fotografia publicitária, eu acredito que ela se aproxima um pouco mais da fotografia fílmica e se distancia bastante do fotojornalismo. Porque pelo preparo, entendem? Porque no fotojornalismo, você tem uma pauta, é claro que tem, né? Os fotojornalistas, eles vão para a rua em busca da notícia e tudo mais. Mas podem acontecer coisas inesperadas, espontâneas, e que vão ser ótimas, muitas vezes, né? Para a fotografia jornalística. O mesmo não se aplica, normalmente, para a fotografia fílmica e para a fotografia publicitária, entendem isso? Por quê? Porque precisa de um preparo, né? Normalmente você recebe o quê? Um briefing, não é? E você vai trabalhar em cima desse briefing, buscando os elementos adequados para utilizar a linguagem que diz respeito àquela logomarca, ao propósito, né, da empresa. Então você tem que ir em busca da locação, você tem que trabalhar a iluminação e uma série de outras questões técnicas para poder produzir essa imagem. Então eu aproximo do cinema nesse sentido. Entendem o que eu estou dizendo? Em termos de preparação, porque o cinema também precisa de tudo isso, né? Você vai em busca da locação, você vai em busca dos atores, no caso da fotografia, em busca de modelos, de pessoas, né? Que vão representar a marca, que tem um determinado perfil. Então, tudo isso exige também que você tenha até um plano B, né, gente? Mas a gente pode associar isso também à fotografia de retrato, né? Porque muitas vezes as pessoas estão interagindo com os produtos, isso
dentro do estúdio ou fora, e se for fora, a fotografia do ambiente também, né? Às vezes até a fotografia de natureza, que você pode estar fazendo uma campanha numa praia, entendem? Então, assim, o fotógrafo publicitário, ele tem que ter um conhecimento vastíssimo, né, gente? Porque ele esbarra em outras fotografias, vamos dizer assim. Existem, professora, tipos de fotografia publicitária? E caso sim, você pode citar alguns aí para o pessoal? Então, eu gosto de dividir assim, fotografia de estúdio e fotografia de não estúdio. Porque são duas formas de se pensar a fotografia que são diferentes. Que envolvem preparações diferentes, né? Mas sim, a gente pode pensar uma fotografia que é mais artística, de repente, uma fotografia mais conceitual. A gente pode pensar uma fotografia publicitária que é mais crua, vamos dizer assim, que é uma fotografia de um produto com um fundo branco para fazer recorte, né? É aquela fotografia mas que exige um super conhecimento de iluminação, sempre vai exigir esse conhecimento, tá? A fotografia publicitária, eu costumo dizer que é a que mais prepara o fotógrafo no quesito iluminação. Brincadeira com luz e sombra, testes de luz. A pessoa que faz um curso de fotografia publicitária, ela se torna perita nisso, né? No conhecimento da luz. E isso, olha, é um plus na vida de um fotógrafo, gente, que você vai levar para sua vida, para qualquer outra área, né? Que você for trabalhar dentro da fotografia. A fotografia publicitária, existem algumas lendas aí por trás que o pessoal acaba se equivocando, achando que a fotografia publicitária ela tem só algumas formas de ser praticadas, de ser produzidas, e aí o pessoal, pela questão do dia a dia da rua, né, do fotojornalismo, pela questão de estar ali no fato, acaba às vezes misturando essa questão de como praticar uma e a outra. Não é uma questão de uma ser mais importante que a outra, de forma alguma, mas as técnicas são bem divergentes. Então eu costumo até brincar em aula que quem conhece a fotografia publicitária, né, ou seja, a técnica de estúdio, você começa dirigindo, sabe, um Fusquinha e aí você dirige qualquer coisa, sabe? Aprendeu a dirigir com um Fusquinha, a hora que te der uma Ferrari na mão, você sai pilotando com uma qualidade imprescindível, assim, incrível. Por quê? Você dominar, o povo tem a ingenuidade de achar que a fotografia publicitária é só aquela iluminação básica de estúdio. 3 pontos de luz, ponto, acabou, fundo, produto, eliminou, rótulo. Quando não, a gente tem um monte de adversidade. Quando a gente traz ainda, como a Carla disse, para retrato, etc., ainda que seja um ambiente de locação, a situação de iluminação também muda. E além da técnica da fotografia, vocês que estão aqui no programa sabem que eu sempre vou prezar, e não é puxando sardinha para o nosso lado, mas pela qualidade profissional. Então, assim, a gente tem que entender que o fotógrafo publicitário, ele tem um domínio técnico fenomenal. Agora, não adianta nada a técnica se ele não entender da marca e do produto, para que ele consiga construir uma sintaxe visual, uma mensagem visual. Então, ele tem que conhecer a marca, tem que conhecer o produto, tem que conhecer o público, para que ele consiga se comunicar visualmente. A grande questão é que a fotografia publicitária ela tem que seduzir, se destacar. Então, é aonde diferencia aquele cara que domina a linguagem fotográfica. É isso que diferencia um profissional do outro, além da técnica, obviamente. Show de bola, maravilha. E qual a importância, professora Carla, da fotografia publicitária? Acho que a Ju deu um gancho, né, pra gente falar dessa questão da atração, né? Porque a fotografia publicitária, ela tem que ser sedutora, né? Ela tem que atrair. Porque a gente vive num mundo, hoje em dia, que é absolutamente imagético, não é isso? Então, imagem a gente tem pipocando aí para todo lado que a gente olhar, não é? Então, a gente olha muito rápido para as coisas. Então, se uma fotografia prendeu a tua atenção por alguma razão, ela tem algo a dizer. O que a Carla trouxe agora aqui é que
Eu bato na tecla desde lá né? Desde o começo. Comecei com o programa, comecei a dar aula. Não existe um profissional, né, um produtor imagético que não se debruce na semiótica. Não tem. Então, assim, esse programa eu sempre bato nessa tecla, porque é algo que vocês, estudantes de comunicação imagética, têm que se dedicar. Não dá para a gente falar em qualquer que seja o suporte imagético. Fotografia, vídeo, enfim. A gente tem que se debruçar na semiótica. Porque não vale nada técnica se nós não soubermos nos comunicar imageticamente. Então, pegando esse gancho sensacional que a Carlinha trouxe pra gente, eu sempre vou levantar a bandeira da semiótica, onde quer que eu vá. Gente, para você passar a mensagem da empresa, da logomarca, você saber trabalhar com o simbolismo que aquilo representa, né? É tão importante isso, né? É mais ou menos a próxima pergunta aí, professora Carla. Por que a fotografia publicitária ela é complexa? Ou precisa, na maioria das vezes, ser tão complexa? Então é assim, né, gente? Complexa, veja bem, complexidade é uma rede, né? Então a gente tem o quê? Quando a gente vai definir essa palavra, o complexo não é o difícil. Não é o difícil. Complexo é algo que funciona em rede. Então a gente tem que ter desde a produção criativa da imagem, até a questão deste conhecimento que a gente já falou, da semiótica, da questão simbólica, da conversa com o cliente, aproximação, e aí você tem o domínio técnico, né, especialmente de iluminação, mas outros domínios também, composição fotográfica, né? Mas eu não diria que ela é complexa nesse sentido de ser difícil, né? Como as pessoas costumam usar o termo no senso comum. Eu diria que ela tem aspectos que precisam ser bem arranjados e ela tem que ser certeira. O fotógrafo, ele tem liberdade de criação, professora, na hora de fazer uma fotografia publicitária? É uma questão. Então, depende. Aí a gente vai usar aquela velha palavrinha depende, né? Quem é esse fotógrafo? Começa aí. Às vezes é um cara renomado, é um cara conhecido no mercado. Esse cara pode ter, sim, uma liberdade além de outros, né, fotógrafos. Por quê? Porque ele já fez trabalhos incríveis, as pessoas confiam nele, as pessoas querem ouvir o ponto de vista dele e às vezes ele faz intervenções, inclusive alterando briefings. Pode acontecer. Normalmente acontece? Não. Normalmente o fotógrafo tem que saber fazer a leitura do briefing. Porque assim, quando você lida com um cliente que já tem tudo estabelecido na mente dele, é muito difícil você alterar aquilo. Por quê? Por mais que você seja o profissional, você vai ter que ter muito tato para mostrar para este cliente, por exemplo, que não há possibilidade de fazer algum tipo de trabalho que ele está desejando, porque aquilo não é viável, por exemplo, né? Não tem condições para que aquilo seja feito. Então, por isso que eu digo depende. Depende da postura do cliente, depende da postura do fotógrafo, depende, né, do tipo de trabalho que esse fotógrafo já fez na vida, se ele é um cara reconhecido, uma mulher reconhecida ou não. Esse mundo que nós estamos desenhando, que a Carla acabou de desenhar, é um mundo ideal e geralmente de grandes ou médias empresas. Agora, com esse advento das redes sociais, agora entre aspas aí, a fotografia publicitária, como um todo, né, ela acabou dando uma banalizada. Então, às vezes, as pessoas, né, os clientes pequenos, ou até mesmo as pessoas físicas, os prestadores de serviços, querem algo tão bem produzido como uma fotografia publicitária, como um filme publicitário, só que eles também não entendem o que é isso. O grande problema de tudo isso, como eu sempre digo aqui, a gente vai lá, faz o briefing, como nós já tivemos na edição anterior aí, como fazer esse briefing, a importância desse briefing. A grande questão é que esse, né, cliente que às vezes nos procura, ele não sabe o que ele quer. Então ele busca referenciais, estou falando de pequenos e micros clientes, né? Ele busca as referenciais na internet. E aí ele monta um Frankenstein na cabeça dele. Então ele pega uma referência daqui, outra referência de lá,
E a gente, por mais que nós tenhamos argumentos sólidos, técnicos, esse cara não vai concordar com a gente. Porque ele não sabe o que ele quer. Então, é uma outra forma, é um outro perfil de cliente que a gente também tem que estar preparado para atender, porque esse cliente é o que nos dá mais dor de cabeça. Ele não entende o que é a fotografia publicitária. Ele até pode, às vezes, concordar com a nossa argumentação, mas a gente nunca vai conseguir chegar exatamente no que ele quer. Mas aí é legal também aquele primeiro contato, né? Uma entrevista, porque aí você já vai sacando um pouco o perfil do cliente. E eu acredito que depois que passou daquela fase que você tá iniciando na profissão, porque quando a gente está iniciando, a gente trabalha para todo mundo, né, Ju? Mas depois de um tempo que você já tem ali, uma certa estabilidade e tudo mais na sua profissão, eu acredito que tem clientes que você não pega mesmo. E nem deve pegar. Professora Carla, as cores são elementos importantíssimos na fotografia publicitária ou é algo mais relevante? Tem coisas mais importantes aí na frente? Elemento de composição é importante, todos eles. A cor é um elemento de composição, né? Assim como outros tantos, né? Então, assim, mas aí a gente volta para a iluminação de novo, né? Não, Ju? Querendo ou não, onde a gente volta? Iluminação. Então, por exemplo, vamos supor que a Coca-Cola te chama para você fazer uma fotografia da latinha de Coca-Cola vermelha, né? E você não sabe iluminar aquilo. E você faz uma foto daquela latinha e ela fica meio rosa. Ou laranja. Aí não dá, né? Então, assim, se você pensar a partir daí, é a questão da iluminação interferindo na cor, porque a luz, ela altera a cor. Agora, se o seu processo é um processo criativo, que você efetivamente quer alterar a cor por alguma razão, aí sim, aí você vai usar a luz nesse sentido. Como é que essa empresa se apresenta visualmente? Ela vai ter uma cor, ela vai ter, né? Então, é basicamente essa conversa que você também tem que ter com a empresa, dependendo do produto, né? Ou do serviço, né, ou da ideia, né, que está sendo lançada e que você vai ajudar a colocar no mercado para trabalhar as questões das paletas de cor. E isso tem que ser pensado antes também. Show de bola, maravilha. Então é isso, pessoal. Né? Chegamos aí o fim de mais um programa, graças a Deus. E aí eu quero deixar com vocês as considerações finais, professora Carla, professora Juliana, e agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui. Eu agradeço bastante, gente, pelo convite. Eu adorei participar, gostei mesmo. Para mim é uma experiência que só enriquece, né? Porque a gente faz essa troca de ideias, conversar com vocês é sempre muito bom. Fazer essa troca com a Juliana é maravilhosa, porque é uma profissional também, gabaritada, que está aí trabalhando junto comigo, e é sempre legal, né? A gente poder conversar e trocar informações, né? Eu acho que esse é o nosso propósito maior aí, como educadores, educadoras, nessa relação, né, que a gente tem de ensino e aprendizagem entre professores e alunos, e que isso possa se ampliar, né, para esse universo da internet, que todo mundo possa ver a gente, acessar esse conhecimento dentro e fora da nossa instituição. Acho isso importante. Gente, obrigada, Carlinha, mais uma vez, obrigada, sempre um show, as aulas da Carla sempre com uma qualidade técnica muito grande e bem dinâmica. O legal das aulas também da Carla é esse dinamismo, né? Essa força, né? Essa coisa, né? Que ela prende a atenção da gente, né? Então, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade. Pablo, mais uma vez, obrigada. Estou à disposição sempre que precisar. E aí eu aproveito só para encerrar, pelo amor de todos os santos, para quem acredita ou não. Quem vier a trabalhar com produção imagética, cara, estuda semiótica. Ainda que seja alguma coisinha. Essa é a minha dica de hoje. É a dica de ouro, exatamente. E reforçar, contrate um profissional. Essa dica também eu sempre deixo. Não vai chamar o sobrinho.
Não é o sobrinho, não é o papagaio. Não. Verdade. Contrate um profissional. Sempre dou essa dica ao final de cada programa. Contrate um profissional. Maravilha, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela presença e participação de vocês, tá? E esse foi mais um programa O Mundo Visual. Nos siga e nos acompanhe aí também nas redes sociais, como Instagram e Facebook, e também aqui no canal do YouTube, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima.